E aí, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. E hoje a gente vai continuar falando sobre os compostos inorgânicos. Fiquem ligadinhos, viu? Não confundam compostos orgânicos com os inorgânicos, tá? Nós estamos aqui na nossa Química Geral e na Química Geral a gente sempre trabalha as funções inorgânicas. Já lá no terceiro ano vão ser trabalhadas as funções orgânicas com vocês e aí vocês vão entender direitinho que quando a gente fala de compostos orgânicos nós estamos falando daqueles compostos que apresentam carbono na sua estrutura. Na aula de hoje a gente vai falar sobre alguns conceitos fundamentais que abordam aí a conceituação dos ácidos. Não sei se vocês lembram, mas antigamente, há muito tempo atrás, se identificava as substâncias pelo paladar. Não façam isso, por favor, não façam isso. As substâncias ácidas eram ditas como aquelas substâncias azedas que causam salivação na boca. E as substâncias básicas, ditas como aquelas substâncias adstringentes. Não tem aquela sensação quando você dá a mordida numa banana e ela tá verde, parece que vai travando a boca? Essa é descrita como a sensação de se provar substâncias básicas. E eu repito, não façam isso. Hoje a gente pode utilizar os indicadores que vão estar mostrando pra gente se um meio é ácido ou se o meio é básico. Você já fez a nossa extra classe? Justamente ali na extra classe, o suco do repolho roxo, olha eu dando spoiler, isso é para vocês fazerem lá nas questões, mas o suco de repolho roxo, ele é o nosso indicador. Ele vai ser a substância que vai ter a propriedade de mudar de coloração de acordo com o meio. E aí vocês vão ter lá várias amostras de várias substâncias do dia a dia de vocês para vocês estarem colocando em contato com esse indicador e de acordo com a coloração que aquela solução vai tomar, você dizer, essa substância ela é ácida, aquela é básica, ou ainda, essa aqui é ácida, essa também, mas essa ficou com uma coloração mais intensa, significa que o pH dela é menor, ou seja, ela é mais ácida. Essas questões é que são fundamentais para a gente entender que ácidos e bases, galerinha, não são só substâncias que estão lá dentro do laboratório e que são aquelas substâncias extremamente corrosivas, que vai se pingar na gente, vai queimar tudo, não. Elas fazem parte do nosso dia a dia e muitas dessas substâncias, como por exemplo a acidez lá do limão, elas são muito indicadas para a regulação aí do nosso organismo. No mais, vamos lá conhecer um dos principais pensadores, um dos principais cientistas que abordou um dos conceitos mais revolucionários sobre os ácidos. Então aqui a gente está falando de Arrhenius. É um químico, gente, que trouxe um conceito muito inovador e que é utilizado até hoje sobre ácidos e bases. Outro ponto da nossa aula vai ser a gente entender forças dos ácidos, ácidos fortes, ácidos fracos. Além de que nós temos também, gente, questões de ácidos que reagem mais com meio sintético, outros com meio orgânicos, então vai variando. E também não poderia ficar de fora a nomenclatura desses ácidos, né? Lembrando que nós temos ácidos que são classificados de acordo com a presença ou ausência do oxigênio, e aí a gente entra nos hidrácidos e os oxiácidos para a gente entender como que funciona essa nomenclatura. Mas vamos lá, vamos conhecer os ácidos de Arrhenius. Galerinha, só para você ter uma ideia de como isso funciona, vocês conhecem esse cara aqui, né? HCl, a gente conhece ele é o nosso ácido que está presente lá no estômago, ácido clorídrico. Só que esse cara aqui, ele é considerado ácido quando ele está em meio aquoso, de acordo com a definição de Arrhenius. Quando ele não está em meio aquoso, quando ele não está em solução, normalmente a gente conhece ele como cloreto de hidrogênio. Ácido clorídrico ou cloreto de hidrogênio. Ácido quando ele está ali em solução, ácido clorídrico. Não está em solução? Cloreto de hidrogênio. Isso porque, de acordo com as nossas definições, os nossos conceitos, nós temos aí os nossos ácidos tidos como substâncias que têm propriedades de liberar
íons em meio aquoso. Então aqui para Arrhenius nós temos que, além de modificar cores dos indicadores ácido-base, outras propriedades dos ácidos e bases foram investigadas experimentalmente ao longo do tempo. Os resultados contribuíram na elaboração de novas teorias sobre o comportamento desses ácidos e dessas bases. Uma dessas teorias foi desenvolvida com base nos estudos de condutividade elétrica das soluções pelo cientista sueco Svante Arrhenius, lá que viveu entre 1859 a 1927. Foi de fundamental importância no estudo dos compostos inorgânicos. O que é a propriedade de condutividade elétrica? Lembram lá das ligações metálicas? Assim como nas ligações iônicas, é quando a gente tem a substância tem a capacidade de fazer fluir corrente elétrica. E isso ocorre pela presença de cargas positivas e negativas naquele meio. Então, se os ácidos e bases apresentam essa propriedade, em soluções, ou seja, em meio aquoso, então significa que quando eles estão em solução, nós temos as presenças de carga positiva e negativa. Arrhenius propôs em 1887 a seguinte definição: ácidos são compostos covalentes que reagem com água e sofrem ionização, formando soluções que apresentam o hidrônio, que é esse íon O que aparece aqui para vocês, H3O+. Por que esse mais aqui? Lembram quando a gente trabalhou ligação covalente e a gente viu a autoionização da água? Quando nós temos aí essa molécula de água recebendo um hidrogênio que perdeu um elétron, que sofreu a ionização, e aí o nosso hidrônio, que é um cátion, fica carregado positivamente. Então, olha que interessante. Tem a presença de carga, só que não é formado por ligação iônica. Eles são formados por ligação covalente. Mas quando estão em meio aquoso, eles sofrem ionização, que é a presença, o surgimento desse caso aqui para os ácidos, o surgimento do hidrônio, que é um íon cátion formado pela interação dos hidrogênios com a água. Então aqui, professora, mas íon não surge só lá nas ligações iônicas? Vamos lá, vamos pegar o HCl. O que nós temos aqui? O HCl, o hidrogênio é um metal? Não. O cloro é um metal? Também não. O hidrogênio é um ametal? É. O cloro é um ametal? Também é. Então isso mostra que entre eles nós temos a ligação do tipo covalente. Eles vão compartilhar elétrons, eles não vão doar e receber elétrons. Aqui nós temos um composto, uma molécula formada por ligação covalente. Então, eles são compostos covalentes. Só que, em meio aquoso, na presença da água, eles vão sofrer a ionização pelo surgimento do H3O+. E esse H3O+, só surge por causa do H+, que vai se ligar às moléculas de água. Esse H+ se liga às moléculas de água, dando origem ao nosso hidrônio. Isso aqui, formulado tudo pelo estudo de Arrhenius. Então, o que é uma ionização? É uma reação química que ocorre entre moléculas. O que é moléculas? Compostos que são formados por ligação covalente, moléculas, Moléculas, a gente está falando de ligações moleculares, produzindo íons que não existiam anteriormente. Nas ligações iônicas, os íons já existem, porque, por exemplo, no Na, que vai se ligar ao Cl, essa ligação ocorre pela doação do elétron do Na para o cloro.
Então, lá na formação do NaCl, quando eles estão juntos, o meu Na já é positivo e o cloro já é negativo. Os íons já existem ali. Qual é a situação? Que eles estão formando ali um composto atraídos pela diferença das suas cargas. E quando a gente coloca eles meio aquoso, eles se separam. Aqui, na ionização, o que acontece? Nós temos compostos covalentes, como o caso do HCl. Eles estão atraídos por quê? Porque eles estão com as suas valências juntas, compartilhando um par de elétrons. Cada um entrou com um elétron e eles compartilham esses elétrons para ter a estabilidade. Quando a gente tem a solução formada destes caras mais a água, ocorre a reação química que a gente chama de ionização, que é quando essa molécula aqui passa a produzir íons a partir da interação do nosso hidrogênio com a água. O hidrogênio, ele vai sair dessa ligação e o seu elétron vai ficar atraído pelo cloro, então ele sai carregado positivamente. Quando ele se liga aqui à molécula da água, ele vai formar o hidrônio, que é um cátion, né? Mas isso somente por causa da presença do H+. Então aqui a gente entendeu, né? Os ácidos são substâncias covalentes que sofrem ionização com água e fazem com que surja o hidrônio, que é o H3O+, e isso devido à presença de H+. Quanto mais íons H+ estão presentes, mais hidrônios vão ser formados. Como que a gente pode classificar os ácidos? Bom, nós podemos classificar os ácidos de acordo com o número de hidrogênios ionizável na sua molécula. Então, vamos voltar. Hidrogênio ionizável? Isso. De acordo com a quantidade de hidrogênios que podem formar o íon H+. Então, se eu tenho ácidos que têm só um hidrogênio ionizável na sua estrutura, eu tenho um monoácido. Então, aqui, quando ocorre a ionização de um H+, na molécula, aí eu tenho um monoácido. Observem que o nosso HCl, ele é um monoácido. O HNO3 também é um monoácido. A gente tem somente um hidrogênio ionizável para aquela substância. Aí nós vamos para os diácidos. Diácidos, eles vão ser aqueles ácidos que têm 2 hidrogênios ionizáveis. Então, ou seja, vai ocorrer ionização de 2 hidrogênios da sua molécula. O exemplo aqui, o H2S, esses 2 hidrogênios deles serão ionizados, assim como o H2SO4, nós vamos ter 2 hidrogênios dele que serão ionizados, então ele é um diácido. Triácidos serão aqueles ácidos que 3 dos seus hidrogênios podem ser ionizáveis. Então, a gente tem como exemplo aqui H3PO4, onde 3 hidrogênios deles podem ser ionizados. E aí a gente tem uma outra classificação para os ácidos, que é quanto à presença do oxigênio. E aqui é muito interessante você observar esse ponto aqui da nossa aula. Por quê? Porque aqueles ácidos que não apresentam oxigênio na sua estrutura, ele é formado somente pelo hidrogênio ligado a outro elemento, eles são chamados de hidrácidos, porque são ácidos formados só por hidrogênio e um outro elemento, né? Então, nesse caso aqui, eles não apresentam, né, oxigênio no composto. Então, vai sempre ter a configuração HX, onde esse X pode ser qualquer elemento da tabela periódica menos o hidrogênio. E aí a gente tem exemplos clássicos, né? O HCl, o HBr, aí é ácido bromídrico, ácido clorídrico. E os oxiácidos? São aqueles ácidos que apresentam oxigênio na sua estrutura. Então aí a gente vai ter que eles são formados, né, por H,
quantidade de H vai variar, outro elemento, e o oxigênio. E aí nós temos alguns exemplos, ó. HNO3, H2SO4, esses ácidos são ditos como oxácidos. Esse ox faz referência ao nosso oxigênio. E aí a gente tem ácidos que apresentam carbono. Os ácidos que apresentam carbono são ditos como ácidos orgânicos. E vocês vão conhecer bastante desses ácidos lá no terceiro ano, quando a gente vai estar trabalhando com esses ácidos. Aqui, eles só são considerados ácidos, galerinha, porque lá na estrutura deles, eles vão apresentar hidrogênios ionizáveis, tá? Então, eles são ácidos que apresentam o carbono na sua estrutura, formando, por exemplo, aqui os ácidos que são lá dos ácidos carboxílicos, que tem um hidrogênio ionizável. Professora, qual é o hidrogênio ionizável? É o que está ligado ao oxigênio. Nesse caso aqui, os hidrogênios que estão ligados ao carbono, você pode pensar, professora, então aqui ele tem 4 hidrogênios ionizáveis porque ele apresenta 4 hidrogênios no total, 3 aqui e 1 aqui. Não, galerinha, nesse caso aqui, o único hidrogênio que ele vai apresentar que é ionizável vai ser o que está aqui ligado ao oxigênio. É o único que pode sair perdendo o elétron para o oxigênio e formar o hidrônio. E aí a gente tem os nossos ácidos, que são os ácidos inorgânicos, que é o que a gente está aprendendo aqui. Dentro dos ácidos inorgânicos tem os hidrácidos e os oxiácidos. A única situação é que eles não apresentam os carbono na sua estrutura, com exceção aqui do nosso ácido cianídrico. E quanto ao ponto de ebulição, nós temos ácidos que apresentam ponto de ebulição fixo, e aí eles possuem elevado ponto de ebulição, ou seja, a passagem dele do estado líquido para o estado gasoso vai ser feita em uma alta temperatura. Olha o ácido sulfúrico aqui, ó. 340 graus Celsius. Aqui nós temos o H3PO4, 213 graus Celsius. E aí a gente tem os ácidos voláteis, que são aqueles ácidos que apresentam baixo ponto de ebulição. E aqui entra um cuidado muito grande nos laboratórios quando a gente vai fazer o armazenamento desses ácidos. Porque em um ambiente fechado, o que vai acontecer? Como eles são voláteis, eles podem ficar vazando lentamente, pouquinho de pouquinho, dos seus frascos e se acumular dentro daquele ambiente. Então, nós temos aí toda um estudo, toda uma estruturação de segurança de armazenamento de ácidos e bases de acordo com as suas propriedades. Se é corrosivo, se é explosivo, se é volátil, para minimizar ou erradicar de vez possíveis acidentes, porque olha só essas temperaturas. Então nós temos ácidos que em temperatura ambiente eles já vão estar na fase gasosa há muito tempo. Por isso que eles são ditos como voláteis, né? Nesse caso aqui o armazenamento deles é mais cauteloso, né? Existe toda uma organização de quem vai ficar na prateleira de cima, quem vai ficar na de baixo, para evitar acidentes. Com relação à força dos ácidos, aí a gente entra no grau de ionização, porque a gente viu que é a ionização dos hidrogênios que define que ali a gente tem uma substância ácida em meio aquoso, né? Então, a força dos ácidos também vai equivaler à quantidade de hidrogênios ionizáveis que nós temos na nossa molécula. Por isso que a gente vai definir aqui que a força dos ácidos elas pode ser medida quanto ao grau de ionização. E aí a gente tem o grau de ionização representado pelo alfa. O que vai contar aqui? Número de moléculas ionizadas e número de moléculas dissolvidas na água para a gente determinar o grau de ionização. Normalmente o grau de ionização ele trabalha em porcentagem.
Então, a gente vai fazer alguns exemplos aqui para vocês. Ó, de acordo com o grau de ionização, a gente pode definir os ácidos como forte, né, como semifortes ou ainda como fraco. Como que isso funciona? Quando a gente tem um grau de ionização que é maior que 50%, aí a gente tem os ácidos ditos como forte. Quando a gente tem ali um grau de ionização que vai ser menor que 5%, e aí a gente tem os ácidos que vão apresentar esses graus de ionização dito como semiforte, é intermediário. E os fracos, quando o grau de ionização for menor que 5%. Então, de 50% a 5% para baixo, semiforte. Os fracos são abaixo de 5% do grau de ionização, ou seja, a ionização de hidrogênios é muito baixa e aí eles são ditos como ácidos fracos. Agora, galera, nós vamos para a nomenclatura. E existe dois tipos de nomenclatura para os nossos ácidos. Quando a gente estiver trabalhando com ácidos que não apresentem hidrogênio, que não apresentem oxigênio, que são os hidrácidos, normalmente a gente coloca a palavra hídrico no final. Ácido clorídrico, ácido bromídrico, o hídrico no final. Quando a gente estiver trabalhando lá com os ácidos que apresentam oxigênio, nós temos ali uma regrinha que é basicamente o ácido da matriz, né, que é a nossa referência, e o quantitativo de hidrogênios que ele possa ter a mais ou a menos vai interferir lá nos nossos prefixos e na terminação da nomenclatura desses ácidos. Então, nesse momento, ó, atenção, a Libras aí, ó, atenção para você não se confundir na hora das nomenclaturas. Então, vamos lá para as nomenclaturas dos nossos hidrácidos, ou seja, ácidos que não apresentam oxigênio. Então, o que nós vamos fazer? A palavra ácido é regra, de lei. Vai vir ácido, o nome do ânion e a terminação hídrico. Como que você vai saber? Então, vamos pegar aqui, ó, HCl. Se a gente está falando de uma substância que sofre ionização, o nosso H vai ser positivo e o Cl negativo. Então, ele é o cátion e esse cara aqui é o ânion. Então, como ficaria? Ácido, por regra, vias de regra. O nome do ânion, né? Cloro. Então, vai ficar ácido, cló, e aí vem o hídrico, clorídrico. Ácido clorídrico. O nome do ânion se refere ao nome do elemento que está ligado ao nosso hidrogênio. O nome do ânion se refere ao elemento que está ligado ao nosso hidrogênio. Por quê? Porque na ionização o hidrogênio vai ser o cátion, ele vai ser o H+. Então o outro vai ser o ânion, a carga negativa. Por isso que fica ácido clorídrico. Vamos ver outros exemplos? Então, vamos aqui, ó. O ácido clorídrico a gente já viu. Olha esse daqui, o HI. I é quem? Iodo. Então, o nosso ânion aí, se vai ser o H+, aqui vai ser o I-. O iodo é o nosso ânion. Iodo, então vai ficar o quê? Ácido iodídrico. Vamos aqui, bromo. Vai ficar como na ionização? H+, Br-. Então, ele é o nosso ânion. Então, ele é no nome dele que eu vou colocar a terminação hídrico. Vai ficar ácido bromídrico. Olha o hídrico aqui, ó. A gente trocou o O do bromo e colocou hídrico. A gente trocou o O do cloro e colocou hídrico. A gente trocou o O do iodo, lá o último O, e colocou hídrico. Essa é a nomenclatura que a gente faz para todos os ácidos inorgânicos que não apresentem o oxigênio. Ah, e detalhe, nos ácidos orgânicos, eles têm nomenclatura própria, todos os ácidos
orgânicos apresentam ali oxigênio, eles fazem parte das funções oxigenadas lá na química orgânica, mas a nomenclatura deles não é igual à nomenclatura que nós estamos aprendendo aqui, tá? Na química orgânica tem a nomenclatura pós compostos orgânicos. Aqui nós estamos nas funções inorgânicas e aí os hidrácidos e os oxácidos seguem essas regras aqui dentro. Deu para aprender sobre como faz a nomenclatura dos hidrácidos? Palavra ácido, o nome do ânion com a terminação hídrico. Por isso que ficou clorídrico, iodídrico e bromídrico. Agora vamos aos oxácidos. Aqui a gente tem uma coisinha um pouquinho mais elaborada, que requer um pouco mais de atenção. Por quê? Aqui a gente tem que observar quando existe um elemento central na estrutura do nosso ácido. Conhecendo o elemento central, que a gente chama só por E, você vai fazer o quê? Vai colocar o nome do ácido, presta atenção, seguido do nome desse elemento central, e aí a terminação ico. Vamos lá? Vamos treinar? Vamos pegar aqui, por exemplo, H2CO3. Vamos lá. Tem elemento central? Aí você pode pensar, como assim elemento central? O elemento que está no centro, gente, no meio da nossa molécula. Ó, tem hidrogênio, tem carbono, tem oxigênio. Então, o carbono aqui é o nosso elemento central. Então, vai ficar como? Ácido por via de regra, né? Carbono. Carbono. Eu tenho que colocar a terminação ico. Então, vai ficar... Ó, vamos pegar o nome. É carbono. Não é assim? Então, eu vou usar como? Carbono? Carbonico? Não, vai ficar carbônico. Eu vou tirar o O e colocar a terminação ico aqui, ó. Carbônico. Só que aí muda o fonema, vai o acento. Carbônico. Então fica ácido carbônico. Por quê? Porque esse nosso ácido, ele apresenta um elemento central, que nesse caso foi o carbono. Então, vamos aos exemplos. Ó, ele aqui de novo. H2CO3. Elemento central é o carbono, então eu vou colocar a palavra ácido, tá aqui. O nome do meu elemento com a terminação ico. Como era carbono, onde tinha o O aqui, eu coloquei ico. Então ficou ácido carbônico. Isso sempre será feito quando no meu ácido que apresenta o oxigênio, né, oxiácido, eu tenho um elemento central. Eu tenho um elemento bem no meio da minha estrutura. E aí fica com a terminação ico, só. Mas, o que acontece? Quando a gente tem um elemento central que forma dois ácidos, aqui, ó, ele forma um único ácido. Eu não tenho um outro ácido com o carbono central sendo formado, que vai variar, digamos, a quantidade de hidrogênio ou de oxigênio. Ele forma só um ácido. Mas pode acontecer, e acontece, e se acostume com isso, de o mesmo elemento central dar origem a mais de um tipo de ácido. Como assim, professora? Então, vamos lá. O que você vai fazer? Você vai dar a nomenclatura bem parecida. Ácido, o nome do elemento que está no centro, né, que é o nome do elemento E, e aí você vai usar a terminação oso ou ico. Oso para aquela versão do ácido que apresentar a menor quantidade de oxigênio. E ico para a versão desse ácido que apresentar a maior quantidade de oxigênio. Então vamos aos exemplos para você entender melhor. Olha só. Eu vou fazer aqui para vocês observarem. HSO3, né? É o primeiro. Aí vai H2S
O4. Observem que nos dois exemplos o meu elemento central é o enxofre. Então, o enxofre ele tem a capacidade de formar dois oxoácidos diferentes. E eu tenho que dar a nomenclatura para identificar quem é quem entre eles dois. Eu não posso dar o mesmo nome em duas substâncias que são totalmente diferentes. Então, o que a gente faz? Vamos lá. Para o primeiro, que apresenta ali, 3 oxigênio, como ele tem uma menor quantidade, a gente usa a terminação oso. Ácido, o enxofre ele sempre vai aparecer como sulfo, tá? Então, se for com 3 é sulfuroso, se ele aparecer com 4, sulfúrico. Ó o ico aqui no final. O enxofre ele não segue o padrão da nomenclatura porque a origem do nome dele não é diferente. Então, fica ácido. Para o O3, sulfuroso, a terminação oso, e para o O4, ácido sulfúrico. Olha o outro exemplo aqui. Nesse outro exemplo, a gente tem H, vou botar aqui O2, H, O3. Qual é o elemento central? Nitrogênio. Ele é o nosso elemento central. Ele formou 2 ácidos distintos, diferentes. Todos os dois apresentam oxigênio, só que em quantidades diferentes. Então, eu tenho que dar nomenclatura que indique quem é quem. O que tem menor quantidade vem a terminação oso. Então, ácido é o nitrogênio? Nitroso. O que tem maior quantidade vai a terminação ico. Então, ácido, como é o nitrogênio, nítrico. Ácido nitroso e ácido nítrico. E aí, por via de regra, a gente tem esse aqui, Quando o elemento central pode formar até 4 ácidos diferentes. Quando eu tenho essa situação aí, galerinha, existe. O ácido que apresenta o cloro como elemento central, ele tem a capacidade de formar 4 ácidos oxigenados diferentes. E aí eu vou observar a quantidade de oxigênio e ir trabalhando com prefixo hipo, hiper, e a terminação oso e ico. Então, à medida com que a gente vai tendo ali a adição de oxigênio, que vai ser de cima para baixo, desculpa, eu vou ter a variação do meu prefixo e do meu sufixo, né? Do meu prefixo e da minha terminação. Quando para 4 ácidos distintos, tá? Se tiver só 3, não vai seguir exatamente essa regra. Para 4 ácidos distintos, eu vou vir do hipo, que é a versão que apresenta a menor quantidade de oxigênio, e o per é a versão que apresenta a maior quantidade de oxigênio. Então, vamos aqui ao exemplo, Nesse exemplo, nosso átomo central, o elemento central, é o cloro. Observe que ele forma ácido que tem 1 oxigênio, 2, 3, 4 oxigênios. São 4 ácidos oxigenados diferentes. Para todos, eu vou usar o início da palavra ácido. Nesses 2 primeiros, a terminação oso. E nos 2 últimos, a terminação ico. O que vai variar? Que nesse aqui, eu vou utilizar o prefixo hipo. Então, vai ficar ácido hipocloroso. No segundo, o hipo não vai participar mais. Então, fica ácido cloroso. No terceiro, observa que aumentou a quantidade de oxigênio. Eu já saio acima de 2 oxigênios. Nesse caso, eu já vou para a terminação ico. Ácido clórico. E o último, que apresenta 4 oxigênio, eu vou utilizar o prefixo per. O nome daqui dele, do terceiro para o quarto, muda o prefixo, fica ácido perclórico. Olha outro exemplo aqui, o iodo. Iodo como elemento central. Observe que à medida que vai aumentando a quantidade de oxigênio,
eu vou variando a nomenclatura. No primeiro, que tem só um oxigênio, ácido hipoiodoso. O segundo tem 2 oxigênios, eu tiro o hipo, fica ácido iodoso. O terceiro tem 3 oxigênios, ácido iódico. Ó, o ico aqui, ó. E o último, que tem 4 oxigênios, ácido periódico, porque ele apresentou ali 4 oxigênios no final. Olha o outro exemplo. Aqui é o bromo, ó, átomo central bromo. Mesmo esquema, o bromo, quando ele tem só um oxigênio, ácido hipobromoso. 2 oxigênio, ácido bromoso. 3 oxigênio, aí eu já troco o oso por ico, ácido brômico. 4 oxigênio, ácido perbrômico. Vamos praticar rapidão? Dá tempo, dá tempo. Vamos lá. Aprender fazendo. Exemplo número 1. A tabela apresenta algumas características e aplicações de alguns ácidos. E aí a gente tem o ácido muriático, que é usado na limpeza doméstica e de peças metálicas, né? O ácido fosfórico, usado como acidulante em refrigerantes, balas e gomas de mascar. Ácido sulfúrico, desidratante, solução de bateria. E o ácido nítrico, indústrias de explosivos e corantes. E olha só o que a questão quer. Ele quer que você dê as fórmulas dos ácidos, respectivamente, as fórmulas moleculares. Fórmulas moleculares dos ácidos que estão participando da nossa tabelinha. Gente, o ácido muriático, eu acho que é o único que talvez vocês fiquem de fato com dúvida. Ele tem esse nome comercial aí, o nome dele aqui, ó, a fórmula. É isso mesmo, o ácido muriático é o nosso HCl. Então, como ele é o primeiro, todas as alternativas que não aparece o HCl de cara, você já elimina. Você já elimina e aí você perde, não vai ficar perdendo tempo atrás disso aí, não. E aí vamos para o outro, ó, sulfúrico e nítrico, fosfórico. Significa que essas versões aqui, como são ácidos que apresentam oxigênio, ico é aquele que apresenta a maior quantidade de oxigênio, oso apresenta a menor, né? Então você vai lá, ó, entre o H3PO3, aqui a gente tem um H3PO4, então esse é ico e esse aqui é oso. Então a letra C, ó, já sai fora, a gente fica com quem? Com a letra A, como a resposta correta. Você pode não saber a fórmula de todo mundo, mas você lembrar que quando o átomo central forma 2 ácidos diferentes, oso sempre vai ser usada para aquela versão que tem a menor quantidade de oxigênio. Ó, aqui, ó, nitrogênio, ó, isso aqui também é oso. E esses são as versões ico. E na tabela não tem nenhum oso, todos são terminações ico. Então são as terminações que apresentam maior quantidade de oxigênio. E o nosso último aprender fazendo diz o seguinte: o ácido cianídrico é o gás de ação venosa mais rápida que se conhece. Uma concentração de 0,3 miligramas por litro de ar é imediatamente mortal. É o gás usado nos estados americanos do norte que adotam a pena de morte por câmara de gás. A primeira vítima foi seu descobridor. O descobridor dele foi a primeira vítima que morreu ao deixar cair um vidro contendo solução de ácido cianídrico, cuja fórmula molecular é, e aí ele é um ácido extremamente volátil. A fórmula molecular do ácido cianídrico hídrico diz o quê? Que não tem oxigênio. Então você tira os que têm oxigênio. E aí você fica entre a letra B, C e a letra E. Ácido cianídrico, ele vem do cianeto. Nesse caso, é o HCN, a nossa resposta correta, porque esse é o nosso ácido em questão. Ó, galerinha, e a aula não acabou não, tá? Só um type para você ir lá e aguardar a nossa revisão e depois a atividade de sala. A gente se liga aí já já na nossa próxima parte dessa aula bem bacana. Então, fique ligadinho.